Muito bem, hoje a gente vai fazer a terceira aula do curso, vamos fazer o capítulo 3, que são algumas aplicações das contagens que a gente fez da última vez. A gente vai primeiro aprender a contar quantas soluções tem uma equação linear com coeficientes unitários, ou seja, coeficientes 1. Depois vai fazer combinações com repetição, permutações com repetição e arranjos com repetição. E no final vai fazer os coeficientes binomiais. Então, primeiro um exemplo de uma equação com coeficientes unitários, que é um tipo de equação Diofantina. Aqui a gente quer o número de soluções inteiras positivas. Zero não é permitido, então são soluções inteiras positivas dessa equação. x1 mais x2 igual a 6. Aqui tem 5 soluções, né? Para cada valor de x1 entre 1 e 5, você pega x2 igual a 6 menos x1 e vai dar uma solução. Então aqui é óbvio que tem 5 soluções e a gente pode listar elas, né, aqui facilmente. 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 e 5, 1. A gente lista uma solução desse sistema com um par ordenado. Né? O primeiro valor é o do x1 e o segundo valor é o do x2. Muito bem. Agora, quando são mais variáveis é mais complicado, né? Porque só escolher o valor de uma variável não vai ser suficiente. Então tem que fazer mais escolhas. Nesse outro exemplo, a gente quer resolver a equação x1 mais x2 mais x3 igual a 10 para valores inteiros e positivos de x1, x2, x3. Então, algumas soluções são 1, 2, 7, 3, 3, 4, 2, 5, 3. Então, tem várias soluções. A gente quer contar quantas são. Uma maneira de contar, que é a que vai funcionar aqui para a gente, é escrever o 10 como soma de 10 números 1. Então, 10 é 1 mais 1 mais 1 mais 1 10 vezes. E a gente quer chegar em 10 aqui, né? Quer somar 3 números e quer chegar em 10. Então, vou somar 1 10 vezes e eu vou colocar aqui uma barra vertical, duas barras verticais, na verdade, para separar os somandos. Aqui nessa solução 1, 2, 7, eu tenho 3 somandos. Tenho 1, tenho 2 e tenho 7. Então, tem a primeira parcela, a segunda, que é o 2, e a terceira, que é o 7. Aqui embaixo eu fiz a mesma coisa. Tem a primeira parcela, que é o 3, a segunda parcela, que é o 3, e a terceira parcela, que é o 4. Eu separei com barras verticais aqui, esses somandos. Eu botei a barra vertical à esquerda do sinal de mais, né, sempre que eu fui separar. Então, ao invés de contar as soluções, eu vou contar de quantas maneiras eu posso colocar essa barra vertical aqui com essas regras. Eu quero colocar duas barras verticais nessas posições aqui. Eu tenho 9 posições para colocar, porque tem 9 sinais de mais. Porque eu somei 1 10 vezes. Então tem 9 sinais de mais. E eu quero colocar uma barra vertical à esquerda de algum desses sinais de mais. À esquerda de 2 deles, na verdade. Então o que eu tenho que somar, o que eu tenho que contar, é o número de maneiras de colocar duas barras verticais à esquerda de 9 sinais de mais. Então, o que eu tenho que contar é a combinação de 9 elementos tomados 2 a 2. Isso a gente já aprendeu a contar da outra vez. Isso é 9 escolhe 2, ou combinação de 9 2 a 2, que é 9 fatorial sobre 7 fatorial vezes 2 fatorial. Vai dar 36. Então, essa equação, x1 mais x2 mais x3 igual a 10, tem 36 soluções inteiras positivas. Muito bem, a gente pode generalizar o exemplo anterior para contar o número de soluções inteiras positivas de uma equação do tipo x1 mais x2 mais xr igual a m. E usa a mesma estratégia que eu usei aqui, não tem diferença nenhuma. Eu vou escrever o m como
1 mais 1 mais 1 mais 1 m vezes. Aí eu vou ter m menos 1 lugares com o mais. E eu quero escolher R valores, né? Então, eu vou botar R menos 1 barras verticais. Então, o que eu tenho que escolher é R menos 1 lugares para colocar as barras verticais dentre M menos 1 possíveis. Isso é combinação de M menos 1 de tomados R menos 1 a R menos 1. Então, esse é o número de soluções inteiras positivas dessa equação. E agora a gente pode aplicar isso aqui num exemplo um pouco mais complicado. Aqui no primeiro exemplo tinha duas variáveis, né? Eu consegui fazer na mão, depois eu fiz com 3, agora eu vou fazer com 4 variáveis e além disso uma particularidade aqui. Eu quero agora as soluções inteiras não só positivas, mas nas quais as variáveis são maiores que 3. Da equação x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 20. Então aqui não é xi positiva, xi maior que 3. Eu posso fazer esse aqui usando a proposição que eu provei antes. Basta eu mudar a variável, né? Eu mudo a variável xi para uma nova variável yi, de modo que xi maior que 3 é equivalente ao yi maior que 0, para que o sistema novo esteja nas condições da proposição 1. Eu posso fazer isso com a mudança de variável xi igual a yi mais 3, ou yi igual a xi menos 3. Então, se o xi é maior que 3, o yi é maior que 0. E se o y é maior que 0, o xi é maior que 3. Então, é equivalente, né? Então, exigir que os xi sejam maiores que 3 é equivalente a exigir que os yi sejam maiores que 0. Então, sejam positivos. Então, os yi estão na condição da proposição 1. E se você joga x igual a y mais 3 aqui nessa equação em cima, você vai ter, cada x aqui vai virar y mais 3. Então, vai ter x1 mais y1 mais 3, y2 mais 3, y3 mais 3, y4 mais 3. Você passa esses 3 4 vezes para lá, vai ficar 20 menos 12. Então, a equação nova é y1 mais y2 mais y3 mais y4 igual a 8, com os yi's positivos. Isso é exatamente a condição da proposição 1, né, que diz para a gente que o número de soluções positivas nesse caso, então, é combinação de 7 elementos tomados 3 a 3. Né? Ou melhor, combinação de 8 menos 1 elementos tomados 4 menos 1 a 4 menos 1. E esse é o R menos 1, é o 4 menos 1. Muito bem. Isso vai dar 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial, que dá 35. Então, nesse caso, tem 35 soluções. 35 soluções inteiras, maiores que 3. Cada x maior que 3. Muito bem. Agora, vamos fazer combinação com repetição. Pode parecer meio esquisito o que eu fiz antes, né? De onde que eu tirei esse xi aqui, essa equação. Você pode pensar que é da teoria dos números, é uma coisa natural de se pensar, mas aqui o meu motivo é outro. É porque aquela conta que eu fiz vai me ajudar a fazer combinação com repetição. Nesse exemplo, a gente tem uma pessoa que está indo num parque de diversões, com 4 atrações diferentes. Ela quer comprar 5 bilhetes para ir nessas atrações. E a gente quer contar de quantas maneiras dá para fazer isso. Vamos chamar essas atrações de A, B, C e D. E algumas possibilidades são ela ir só na primeira atração, então A. Outra possibilidade é ela ir na penúltima atração uma vez e depois na última atração 4 vezes. E aqui tem algumas outras possibilidades. Essa contagem que a gente vai fazer, a ordem não faz diferença, né? Porque
Eu quero saber de quantas maneiras ela pode comprar os tickets, né? A ordem na qual ela vai lá depois nas atrações não faz diferença. Então, ABCDD é a mesma coisa que ADDBC, por exemplo. Muito bem, então para fazer essa contagem, o que a gente pode contar é chamar de x1 o número de A's, x2 o número de B's, etc. E o que a gente tem que contar é o número de soluções da equação x1 mais x2 mais x4 igual a 5. Né? O número de bilhetes somados tem que dar 5. O primeiro tipo, mais o segundo tipo, mais o terceiro tipo, mais o quarto tipo, tem que dar 5. E os xi aqui são não negativos, né? Os xi são maiores ou iguais a 0. Mas a gente fez uma fórmula antes para o número de soluções positivas de uma equação dessas, né? Então a gente tem que fazer a mudança de variáveis para uma variável yi, que é xi mais 1, de modo que se xi é maior ou igual a 0, então yi é maior ou igual a 1, é positivo, né? E vice-versa. Então com essa mudança de variável, eu vou chegar no sistema y1 mais y4 igual a 9. Né? Porque eu vou trocar xi por yi menos 1 4 vezes, aí esses 4 menos 1 vão passar para lá, vai ficar 5 mais 4, 9. Então eu quero contar o número de soluções positivas da equação y1 mais y4 igual a 9. Que a gente já provou lá na proposição 1, vai ser a combinação de 9 menos 1 tomados 4 menos 1 a 4 menos 1 vezes. Isso aqui vai dar 56. Então, são 56 maneiras da pessoa fazer isso, comprar esses 5 tickets nessas condições aqui. Muito bem, vamos generalizar o exemplo anterior, definindo aqui o que é uma combinação com repetição de n objetos tomados P a P. Vai ser o conjunto das listas de P elementos dentre esses n. Aqui eu posso pegar o mesmo objeto mais do que uma vez. Então esse P pode ser maior que o n a princípio, né? Posso pegar o mesmo objeto um número indefinido de vezes. E o número dessas combinações a gente vai chamar de combinação com repetição de n objetos tomados P a P, CRNP. E seguindo o roteiro do exemplo de antes, a gente mostra que o número de combinações com repetições de n objetos tomados P a P é o número de combinação de n mais P menos 1 objetos tomados P a P. Aqui a gente simplesmente segue o mesmo roteiro de antes. Né? Para eu encontrar o número de combinações com repetições de n objetos tomados P a P, eu vou seguir antes, né? Eu vou chamar de x1 o número de vezes que eu tomei o primeiro objeto, x2 o segundo, etc. até xn o último. Eu vou somar todas essas quantidades, tem que dar P. Né? É o número de objetos que eu vou pegar. Então, eu preciso do número de soluções inteiras não negativas dessa equação, x1 mais xn igual a P, que fazendo a mesma mudança de variável do exemplo, né? Vamos ver, xi mais 1 igual a yi, você vai chegar num sistema novo, y1 mais yn igual a n mais p, que agora eu estou procurando soluções positivas. E o número de soluções positivas desse sistema a gente já viu que é a combinação de n mais p menos 1 elementos tomados n menos 1 a n menos 1. Então, o resultado aqui é a combinação de n mais p menos 1 elementos tomados n menos 1 a n menos 1. E isso é a mesma coisa que a combinação de n mais p menos 1 elementos tomados P a P. É só você escrever a definição que você vai ver que é a mesma conta. Isso prova aqui a proposição 2. Vamos aplicar isso aqui num exemplo simples. Aqui eu tenho uma pessoa que quer comprar 4 refrigerantes e só vendem 2 tipos lá de refrigerantes. Então eu quero fazer uma combinação
de dois objetos tomados 4 a 4. Combinação com repetição, 2, 4. E aplica aqui a fórmula, com n igual a 2 e p igual a 4, vai ser a combinação de 5 objetos tomados 2 a 2. Ou melhor, tomados 4 a 4. Vai dar 5. 5, ela pode fazer isso aqui de 5 maneiras diferentes. Que é basicamente de quantos eu vou tomar do primeiro refrigerante, por exemplo. De 0 até 4. São 5 possibilidades. Porque isso já define de quantos você vai pegar o outro. Muito bem, agora vamos fazer um exemplo de permutação com repetição. Aqui eu tenho um time de futebol que jogou 20 partidas, venceu 11, empatou 6 e perdeu 3. E eu quero saber de quantas maneiras isso pode ter acontecido. Aqui a ordem importa, por isso que é permutação. Aqui a ordem faz diferença. É exatamente isso que eu quero contar. As vitórias podem ter acontecido de combinação de 20 tomados 11 a 11 maneiras. Tem 11, esse número de maneiras de eu escolher 11 posições dentre 20 partidas. Agora, os 6 empates podem ter acontecido nas posições que sobraram, nas partidas que sobraram. Eu já escolhi 11. Então, eu tenho que escolher 6 partidas dentre 9, onde a ordem não importa, porque é tudo empate. Aqui a ordem em cima também não importa, porque é tudo vitória igual. Então, eu escolhi 11 posições onde aconteceu as vitórias, agora eu estou escolhendo 6 posições dentre as 9 que sobraram, que vai ser onde aconteceu os empates. E o que sobrou vai ser onde aconteceu as derrotas. Então, eu só tive que contar duas coisas, onde aconteceu as vitórias e onde aconteceu os empates. E o número total de possibilidades é o produto dessas duas quantidades. Então, vai ser 20 fatorial sobre 11 fatorial, 6 fatorial, 3 fatorial. Porque o 9 fatorial aqui vai cortar. Muito bem. O caso geral vai ser similar. A gente vai chamar de uma permutação com repetição de n objetos, onde tem n1 do tipo 1, n2 do tipo 2 até nr do tipo r. Isso vai ser uma permutação com repetição. Tenho n objetos, n1 de um tipo, n2 do outro tipo, nr do último tipo. E eu quero fazer uma permutação deles. Essa quantidade PR N, N1, NR, que vai denotar para a gente o número dessas permutações. No exemplo de cima, o N é 20, o N1 é 11, o N2 é 6 e o N3 é 3. Então, lá tinha R igual a 3, e o N1, N2, N3 era 20, 11, era 11, 6 e 3. O N1 aqui era 11, o N2 é 6 e o N3 é 3. E a proposição é que o número dessas permutações é n fatorial sobre n1 fatorial vezes nr fatorial. Isso bate com o nosso exemplo, aqui deu n fatorial sobre n1 fatorial, n2 fatorial e n3 fatorial. Vamos fazer a prova, novamente é seguir um roteiro parecido com o exemplo. Vamos fazer o caso n igual a 4 para ficar mais simples aqui de escrever. Então, eu quero escolher N1 objetos do primeiro tipo, N2 do segundo tipo, N3 do terceiro tipo e N4 do quarto tipo. Ok. Nota que aqui a soma dos Nis tem que ser N, Isso não está escrito, mas é consequência da maneira como está enunciado aqui, Porque os objetos, cada objeto é de algum dos tipos. Então, a soma dos N's, J's, tem que ser o N. Muito bem, eu vou usar isso ali. Então, o que eu tenho que fazer no caso N igual a 4? Eu tenho que somar primeiro. Eu tenho que escolher o primeiro tipo de objeto, onde é que eles vão. Eu tenho N posições a princípio, eu vou escolher N1 delas. Tem combinação de N
tomados N1 a N1 maneiras de fazer isso, porque eu estou escolhendo N1 lugares dentre N. Agora sobraram N menos N1 lugares. E eu tenho que escolher os objetos do tipo 2, que são em N2, em quantidade. Então eu tenho que escolher N menos N1 tomados N2 a N2. Do mesmo jeito agora eu escolho o terceiro tipo de objeto. Só sobraram agora N menos N1 menos N2. Eu tenho que escolher N3 dele. E a mesma coisa para o N4. E o número total de maneiras é o produto dessas quatro quantidades, né? O produto dessas quatro quantidades. Muito bem. Agora, a gente multiplica, né? Põe a definição aqui como fatorial e multiplica tudo. Nota que vai cortar um monte de coisa, né? Esse N1, N menos N1 fatorial vai cortar. N menos N1 menos N2 fatorial vai cortar esse outro. Esse último fator aqui é 1. Porque N é igual a N1 mais N2 mais N3 mais N4. Então, esse último fatorial aqui é 1. Então, só vai ficar N fatorial sobre N1 fatorial sobre N2 fatorial sobre N3 fatorial sobre N4 fatorial. Que é o que a gente calculou. Que é o que está escrito lá no enunciado, né? Esse é o número de permutações com repetição de N objetos quando você tem um NJ de cada tipo J. Muito bem. Agora, arranjos com repetição vai ser mais fácil, porque aqui a gente quer um arranjo com repetição de M objetos distintos tomados P a P. E a escolha pode ter repetição, né? Eu vou pegar P objetos dentre M. Pode ser que eu pegue o mesmo várias vezes, né? Mas a ordem faz diferença. E eu vou chamar agora de ARMP, essa quantidade. A proposição é que o número dessas escolhas é M elevado a P. Porque aqui é bem simples, né? Já que a ordem faz diferença, né? Vamos ver num exemplo. Qual o número total de placas de carro que pode ser formadas com 2 dígitos, sendo 2 dígitos e 4 letras, né? As letras do alfabeto de 23 letras. Então tem que escolher 2 números entre 0 e 9 e 4 letras. E as escolhas são totalmente independentes agora, né? Porque a ordem faz diferença, eu posso escolher repetido, então a escolha do primeiro não altera em nada a escolha do segundo. Então aqui é o princípio multiplicativo direto. Eu posso escolher 10 para o primeiro número, tem possibilidades 10, depois 10 possibilidades para o segundo número, aí a primeira letra 23 possibilidades e por assim vai. Então vai dar essa quantidade aqui, 10 ao quadrado, 23 a quarta. E para o caso geral a mesma coisa. O primeiro objeto tem M maneiras de escolher, uma vez escolhido ele tem M maneiras de escolher o segundo, e por aí vai até o Pésimo. Então vai dar M elevado a P. Então esse aqui é o caso mais simples das contagens que a gente está fazendo. Agora, para terminar, vamos ver um pouco dos coeficientes binomiais. Aqui eu fiz uma continha só para a gente entender de forma clara o que está acontecendo. Eu fiz x mais y elevado a 4. Você pode fazer isso escrevendo como x mais y quadrado vezes x mais y quadrado. Foi o que eu fiz. E você multiplica os dois, né? Usando a regrinha de multiplicação, né? x2 vezes x2 dá x4. x2 vezes 2xy, x2 vezes y2. Aí vai somar 2x2, 2, x3y mais x2y2. Aí agora eu tenho que multiplicar o 2xy pelos 3, né? Por esse e por esse. Vão dar 9 produtos diferentes, né? Aí você vai somar tudo, vai dar essa conta aqui embaixo. Só fazer com calma aí a conta. Então dá x4, 4x3, 6x2y2, 4xy3 e y4. E se você notar, os coeficientes que aparecem aqui, 1, 4, 6, 4 e 1, são exatamente combinação de 4
tomados P a P, com P de 0 até 4. São exatamente esses números. Isso não é coincidência, né? Isso vai acontecer sempre. A gente vai chamar do binômio, a gente chama um binômio uma expressão que é a soma de dois monômios, né? Que é o caso aqui do x mais y elevado a 4. E os coeficientes binomiais vão ser os coeficientes do AI, b elevado a n-1, n-i, que aparecem quando você escreve a mais b elevado a n. E eles vão ser denotados por esse símbolo binomial aqui, ni. Ou seja, a mais b elevado a n, você faz essa conta, desenvolve como polinômio, igual eu fiz aqui em cima, faz a conta devagarzinho. Vai dar uns coeficientes aqui multiplicando AI, b elevado a n-i. Esse coeficiente que aparece aqui eu vou denotar como coeficiente binomial ni. E a proposição é que esse coeficiente é a combinação de n elementos tomados i a i. Vamos escrever aqui uma prova, vou fazer o caso n igual a 6. E a gente vai fazer então o produto de a mais b com a mais b 6 vezes. E eu vou mostrar como é que encontra esse coeficiente, a quarta b quadrado. Aqui vão ter 2 elevado a 6 possibilidades de multiplicar, né? O a vezes a vezes a vezes a, 6 vezes, depois a vezes a 5 vezes b, e por aí vai, né? Tem muitas possibilidades, tem 64 parcelas. Aí você vai somar, várias delas vão dar parecidas com as mesmas variáveis, né? Você vai ajeitar. Algumas delas vão dar a quarta b quadrado. Por exemplo, eu posso multiplicar o a aqui nos 4 primeiros e depois multiplicar o b nos 2 últimos. Eu posso multiplicar o a aqui, depois o b 2 vezes, depois o a 3 vezes. Também é uma possibilidade. Nesses dois casos eu vou chegar em a quarta b quadrado. E de quantas maneiras eu posso chegar em a quarta b quadrado? A quantidade de maneiras é exatamente a quantidade de maneiras de eu escolher o a 4 vezes dentre as 6. Né? Tenho 6 fatores, em cada um dos fatores eu tenho que escolher a ou b. E se eu escolher o a 4 vezes, eu vou chegar nesse cara, no a quarta b quadrado. Então o que eu tenho que contar é de quantas maneiras eu consigo escolher o a 4 vezes dentre 6. Então isso são combinação de 6 tomado 4 a 4 vezes, que é o coeficiente do a quarta b quadrado, que é o que a gente queria provar nesse caso particular. O caso geral é igualzinho, só tem os números aí, letras diferentes. Isso prova esse teorema aqui do coeficiente binomial de Newton. Um outro jeito de encontrar o coeficiente binomial é o triângulo de Pascal. Aqui faltou um 1, né? Aqui faltou algumas coisas. Tem um 1 aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Então, o triângulo de Pascal é montado assim. Você começa com 1, aí na linha de baixo você põe 2 uns, e aí você vai completando com uns aqui à direita, sempre um a mais do que antes, e à esquerda também, com uns. E aqui no meio, cada número do meio é soma do de cima e do da esquerda. Do de cima e do da esquerda. Por exemplo, aqui, esse 20 soma do 10 e do 10. Esse 6 é soma do 5 e do 1. Então, cada número aqui é soma do de cima e do da esquerda. Isso te dá uma regra para calcular todos os coeficientes daqui. E o ponto é que, fazendo essa operação, em cada linha, por exemplo, aqui é a linha número 6, você vai ter os coeficientes do binômio a mais b elevado a 6. Esses coeficientes que estão aqui, 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1, são exatamente os coeficientes aqui do binômio de Newton. Você consegue provar isso aí. Então, o triângulo de Pascal é um jeito fácil e simples de montar os coeficientes do binômio. Você prova que você pode fazer isso aí.
Muito bem, isso aqui termina o capítulo 3. Da próxima vez a gente vai começar o capítulo 4. E por hoje é só.